Olá, exploradores da história! Preparem-se para uma viagem fascinante através do tempo e do espaço, onde vamos descobrir como as guerras napoleônicas e a batalha pela independência do Brasil estão interligadas. Preparados? Na virada do século XIX, a Europa era um caldeirão de tensões. As grandes potências estavam em constante disputa, e no meio desse caos surgiu um novo protagonista. Conheçam Napoleão Bonaparte, um estrategista brilhante com um grande ego e uma visão ainda maior. Ele decidiu que não bastava ser o chefe da França, ele queria toda a Europa. Enquanto Napoleão se concentrava na Europa, uma outra grande mudança estava prestes a acontecer no Brasil. A família real portuguesa decidiu fugir das tropas francesas e transferir-se para o Rio de Janeiro. Aqui está Dom João VI, que trouxe a corte para o Brasil, transformando a colônia em uma peça-chave no xadrez global. Agora que temos o cenário mundial da época, vamos explorar como essas mudanças na Europa influenciaram o Brasil e levaram a sua independência. Fiquem ligados para ver como tudo isso se conecta. Bem-vindos de volta! Agora vamos mergulhar no coração das guerras napoleônicas. Com a França em expansão, Napoleão decidiu que era hora de enfrentar Portugal. Em 1808, Napoleão lançou suas tropas em uma campanha ousada para dominar a Península Ibérica. Mas, antes de entrarmos nos detalhes, vamos ouvir diretamente de Napoleão. Finalmente, é hora de mostrar ao mundo o verdadeiro poder da França. A Península Ibérica será apenas mais uma peça no meu grandioso império. No início do século XIX, o príncipe regente português resistiu aos planos bonapartistas. Aliado histórico dos ingleses, Portugal não respeitou o bloqueio continental decretado pela França em 1806 contra a Inglaterra e o imperador dos franceses mandou suas tropas invadirem o país ibérico. Mas, ao chegar a Lisboa, o general Junot encontrou a cidade praticamente vazia. Infelizmente, Dom João foi o único monarca que conseguiu me enganar. Eu comandava o exército mais formidável da época e sonhava em construir um império tão grandioso quanto o romano. Em minhas guerras de conquista, já havia deposto reis e rainhas na Itália, Alemanha e Holanda. E assim, enquanto Napoleão lidava com desafios inesperados em Portugal, o cenário estava se preparando para grandes mudanças no Brasil. Fiquem atentos para ver como esses eventos se conectam. Como vimos, com as tropas francesas avançando e a situação em Portugal se tornando cada vez mais tensa, a família real portuguesa tomou uma decisão monumental: transferir-se para o Brasil. Aqui estamos, preparando-nos para uma jornada épica. Espero que o Brasil tenha tudo o que precisamos para viver. A viagem não foi fácil. Com o mar agitado e a longa travessia, a corte teve que lidar com condições adversas e novos desafios. A corte teve de se alimentar da comida de bordo infestada por insetos. Foram atacados por uma praga de piolhos e também sofreram os efeitos de uma tempestade. Apesar de todas as dificuldades, conseguiram chegar ao seu destino. Veja, o Rio de Janeiro, um lugar exótico e promissor. Agora vamos nos estabelecer e fazer do Brasil um novo lar para o Império. Com a chegada da corte, uma série de reformas começou a transformar o Brasil, preparando o caminho para uma nova era. Estas reformas são apenas o começo. Vamos abrir os portos e modernizar o Brasil para que possa prosperar como nunca antes. E assim, enquanto a família real se adaptava ao novo ambiente, o Brasil estava prestes a se tornar um ponto crucial na história global. Fiquem atentos para ver como essas mudanças levariam à independência. Após a chegada da corte ao Brasil, o país começou a passar por um período de transformações significativas. Vamos explorar algumas das reformas mais marcantes desse período e como elas ainda impactam o Brasil hoje. Uma das reformas mais importantes foi a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, permitindo o comércio direto com o exterior e impulsionando a economia local. Ao abrir nossos portos, garantimos que o Brasil possa prosperar e se conectar com o mundo. O comércio vai florescer. As ciências e as artes também receberam incentivos, com a criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e a concentração da Missão Artística Francesa. Enquanto o jardim buscava estudar e aclimatar espécies exóticas no Brasil, os artistas foram contratados para retratar a América Portuguesa e os membros da corte. A vinda da família real também provocou um aumento de impostos no país, utilizados para custear as reformas no Rio de Janeiro. Isso desagradou as elites de Pernambuco, que organizaram a Revolução Pernambucana de 1817. Houve marcos importantes na educação e na cultura durante o período joanino. Além da missão artística francesa,
destacam-se as construções da Biblioteca Real, da Academia Real de Belas Artes e da Imprensa Régia. Esta última foi responsável pela publicação do primeiro jornal impresso oficialmente no Brasil. Além disso, foram estabelecidas as escolas de medicina em Salvador e no Rio de Janeiro, as quais foram as primeiras instituições de ensino superior na América Portuguesa. Esse período da história do Brasil influenciou diretamente no processo de independência do país. Isso porque, em 1815, o governo joanino extinguiu oficialmente a condição de colônia para a América Portuguesa. A partir de então, o Brasil recebeu o título de Reino Unido de Portugal e Algarves, tornando-se a sede administrativa do Império Português. Esse fato deixou os portugueses que permaneceram na metrópole muito insatisfeitos. Com isso, eles exigiam o retorno de Dom João VI, que, por fim, retornou a Portugal para solucionar a Revolução Liberal do Porto, em abril de 1821. Esse evento marcou o fim do período joanino. Em seu lugar, permaneceu no Brasil seu filho, Pedro de Alcântara. As relações entre Brasil e Portugal mudaram drasticamente com o início da Revolução Liberal do Porto. Essa revolução da burguesia portuguesa tinha como grande objetivo reorganizar Portugal em uma monarquia constitucional. As duas grandes demandas dos portugueses eram o retorno de Dom João VI para Portugal e a reversão de medidas em benefício do Brasil durante o período joanino. Isso foi interpretado como uma tentativa dos portugueses de recolonizar o Brasil. As relações entre os representantes portugueses e as elites brasileiras tornaram-se ruins ao ponto de Dom Pedro, filho de Dom João VI, ter sido alçado à condição de líder do processo de independência. Dom Pedro sofreu pressão para que também retornasse a Portugal, assim como seu pai, mas, apoiado pelas elites brasileiras, decidiu ficar em janeiro de 1822. A partir daí, o desgaste foi acelerado e as decisões tomadas por Dom Pedro pelas cortes em Portugal só ampliaram o fosso entre brasileiros e portugueses. O Brasil precisa de autonomia. O momento para agir é agora. Vamos garantir um futuro livre para a nossa nação. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil às margens do Riacho Ipiranga. O famoso Grito do Ipiranga marcou o início da nação independente. Independência ou morte? O Brasil agora é livre e tem o direito de seguir o seu próprio caminho. Este é um novo começo para a nossa nação. Após a independência, Dom Pedro I trabalhou para estabilizar e consolidar o novo império. Ele promulgou a primeira Constituição Imperial e ajudou a estabelecer instituições essenciais para o funcionamento do novo país. Nossa tarefa agora é construir uma nação forte e estável. Com a Constituição e as novas instituições, estamos estabelecendo as bases para um futuro brilhante para o Brasil. A independência do Brasil foi declarada em 1822, mas a situação só se estabilizou internamente durante o fim do ano de 1823. Isso porque, apesar de a maioria das províncias ter apoiado o movimento, houve, em algumas regiões, uma resistência. Os estados que resistiram permaneceram leais a Portugal, o que levou a conflitos armados. Após uma jornada repleta de transformações e desafios, é importante refletir sobre o impacto duradouro desses eventos na história do Brasil e do mundo. A independência do Brasil foi um marco que mudou para sempre o destino de nossa nação. Foi o resultado de um processo complexo, influenciado por eventos na Europa e pela nossa própria trajetória. A transferência da corte e as reformas que implementamos foram passos essenciais para preparar o Brasil para a independência. Vimos o país crescer e se modernizar, e isso permitiu que Dom Pedro I tomasse as rédeas da nação com confiança. A transferência da corte e a luta pela independência foram momentos decisivos na formação de nossa nação. E assim, concluímos nossa jornada pelos eventos que moldaram o Brasil. Agradecemos por acompanhar essa história rica e fascinante. Eu sempre pensei que uma pequena viagem à Rússia que seria o problema. Mas, aparentemente, minha influência ajudou a criar um novo império no Brasil. E aqui estou eu, tentando compreender como uma invasão europeia levou a um grito de independência do outro lado do Atlântico.